Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius, estudante do Instituto Federal de Poços de Caldas e bolsista do PIBID. Hoje eu vou acompanhar vocês na semana 6, Europa, Ásia e Oceania. Vocês encontram ele lá no PET 2, nono ano de vocês. Bom, vocês devem ter percebido que as principais aulas que nós tivemos aí nas últimas semanas, elas se voltavam muito para temas ao redor das Américas, a América no geral, e também para a África. Então, o objetivo dessa aula é conversar um pouquinho sobre as características gerais da Europa, que está em roxo, da Ásia, que está em amarelo, e da Oceania, que está aí em rosa. O primeiro continente, então, que a gente vai comentar um pouco é a Europa. A Europa ela é constituída aí de 50 países e de 8 territórios. Vocês veem aí no mapa que boa parte desses países são pequenos, eles são coladinhos um no outro. E isso explica esse território totalmente fragmentado. Isso tem uma explicação justamente na história dos impérios que tinham a Europa como palco. Eles avançavam, eles recuavam e os países eles foram se fragmentando nesse processo. Até porque eles também entravam em conflitos, então isso acabou fazendo com que, às vezes, ali um país se dividisse em vários. E foi o que aconteceu. Para ficar melhor a visualização de vocês, eu coloquei esses dois mapas, um da Europa Ocidental e outro da Europa Oriental. Aí vocês conseguem ver melhor aí sobre os nomes e as capitais também de cada um. Não é necessário aprender o nome de todos, até porque são muitos. Bom, quanto a algumas características naturais, físicas da Europa, vou conversar com vocês um pouco sobre o clima e também sobre o relevo. Prestem aqui atenção nos relevos, por quê? Nas áreas montanhosas, que são essas áreas em tons mais escuros, aqui nos Alpes, nos Pirineus, nos Montes Escandinavos, nos Cárpatos, no Cáucaso e aqui nos Montes Urais, é justamente onde há o predomínio de clima de alta montanha, clima frio de alta montanha. O que isso significa? Aqui a gente tem um clima que ele é muito próximo do clima polar, que é esse aqui que predomina nos polos, Polo Norte e Polo Sul, que é esse que está em azul. Aqui na área central da Europa, a gente vê que o clima predominante é um clima temperado. A maior parte da Europa está dentro desse clima. E nas costas, nós temos aqui ao norte um clima oceânico e ao sul a gente tem um clima mediterrâneo. E uma outra coisa, prestem atenção nos rios. A Europa, os principais rios que banham a Europa são o rio Tâmisa, aqui na Inglaterra, o rio Danúbio, aqui, acompanhando com a seta, e também a gente tem o rio Sena, que ele corta aqui Paris, França. O maior rio da Europa é o rio Volga, ou Volga. É esse rio aqui que eu estou apontando com a seta. As suas funções principais, no geral, são de navegação, irrigação e também de transporte. Transporte para o quê? Carvão, produtos. Eles são importantes rotas comerciais, todos esses rios. Mas os principais rios da Europa, no geral, são aí o rio Tâmisa, o Volga, o Sena, o Danúbio. E é isso. E agora eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre a questão do relevo europeu. Vocês aqui conseguem ver então que a Europa ela tem um predomínio muito grande. Basicamente a Europa toda é uma grande planície. Tudo isso que está em verde no mapa, aqui em verde escuro também, é tudo planície. O restante que está em laranja, clarinho, mais escuro, é sinal de elevação. Então aqui nos Alpes, nos Pirineus, Península Ibérica, Montes Escandinavos, Montes Urais, o Cáucaso, tudo isso aqui são grandes elevações. E para falar um pouquinho mais sobre outras características da Europa, características mais gerais, a população ela se estima aí entre 743,1 milhões de habitantes, a área total da Europa é de 10 milhões e 180 mil quilômetros quadrados. A Europa ela possui um dos melhores indicadores socioeconômicos do planeta. Isso significa que tem uma grande arrecadação e uma grande concentração de renda nesses países, o que eleva a qualidade de vida. E por conta disso, os países europeus eles são aí o destino de centenas de milhares de imigrantes por ano.
vocês veem aí sempre correntes migratórias que estão indo para a Europa. Atualmente, nos dias atuais, as principais correntes migratórias rumo à Europa vêm do Oriente Médio e da África, porque ali são territórios onde acontecem conflitos constantes, então as pessoas elas se veem ameaçadas e elas buscam então se migrar, né, refugiar em outros lugares, principalmente ali na Europa. Um pouco então sobre a Ásia agora. A Ásia ela é constituída de 48 países e 6 territórios. O maior país do mundo, que é a Rússia, está na Ásia. Aí a gente tem a República Popular da China, muita gente não sabe, mas o nome da China inteiro é República Popular da China. Mongólia, Cazaquistão, Índia, etc. E a Ásia ela é o continente mais populoso do mundo, do nosso mundo. Só que isso também acarreta numa desigualdade social extrema. A gente vai ter países muito desenvolvidos, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul, ao lado de países muito pobres, que estão ali na linha da pobreza, que é o caso do Nepal e de Bangladesh. Além disso, os principais países produtores de petróleo também estão aqui na Ásia, que é o Irã e o Afeganistão. Além disso, agora sobre questões, né, de clima, como eu fiz aí com a Europa, agora eu vou comentar com vocês sobre a Ásia. O clima asiático, ele é muito diverso. Boa parte da Ásia é coberta por deserto e semiárido. A gente tem um clima frio de montanha, porque aqui a gente tem a Cordilheira do Himalaia. Essas regiões aqui mais avermelhadas, a gente tem um clima equatorial, ou seja, um clima equatorial e tropical, ou seja, ali mais ou menos parecido com o clima do Brasil. E aqui ao norte da Ásia, a gente vai tendo climas mais frios e climas polares. Essa região em verde é clima temperado. E prestem atenção novamente que justamente onde a gente tem clima frio de montanha, a gente tem grandes elevações. E a Ásia, no geral, ela é um grande planalto. Ela tem aqui suas áreas planificadas, que estão aqui em verde, mas no geral ela é um grande planalto. Já quanto a algumas outras características, no geral, a Ásia, a sua população é estimada em 4,436 bilhões de pessoas, ou seja, é o continente mais populoso do mundo. E tem uma área total aí que é aproximadamente 44 milhões e 580 mil quilômetros quadrados. É o continente mais populoso, como eu disse, e os países mais populosos aí da Ásia são a China, a Índia, o Paquistão, Bangladesh e depois vem o Japão. Eu não coloquei aqui, mas o Japão é o próximo. Aqui nesse mapa ao lado a gente vê que as zonas mais escuras, essas zonas mais em marrom escuro, são justamente esses países, China, Índia, Paquistão, Bangladesh, o Japão aqui no canto, que são os países mais populosos. E para finalizar a gente fecha com a Oceania. A Oceania, no geral, é um grande conjunto de ilhas. A gente tem aqui um grande destaque para algumas ilhas principais, Papua Nova Guiné, Austrália, Nova Zelândia. Bom, e quanto a algumas características, a Oceania ela é o menor continente do mundo. A sua área é de 8.526.000 km². A Austrália, obviamente, ela pega mais de 90% da área total da Oceania. O restante do território está dividido aí em 14 micropaíses, países bem pequenininhos, e 11 territórios. A população da Austrália vai girar ali em torno de 21 milhões e 290 mil habitantes. E os países mais populosos da Oceania são justamente a Austrália, a Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia, que são as regiões de maiores áreas, né, da Oceania. E a Oceania, por ela ser um grande conjunto de ilhas, né, um amontoado de ilhas, para ficar mais fácil os estudos, divide-se a Oceania em 3. Além da Austrália, a gente divide a Oceania em Micronésia, Melanésia e Polinésia. Eu vou conversar rapidamente um pouquinho sobre as características de cada um. Sobre a Melanésia, ela tem uma área aproximada de 500 mil km². Ela se localiza a leste
da Austrália, perto aqui das ilhas Fiji, da Nova Guiné e também das Ilhas Lusíadas. Por que ela se chama Melanésia? É por conta da cor da pele da população que mora aí, dos povos que moram aí. A palavra Melanésia vem de Melos, que significa negro, e Nezói, que significa ilhas, ou seja, são as Ilhas Negras. E aqui estima-se que tem uma grande diversidade nos povos que habitam a Melanésia, que habitam aí a região. Tanto que são estimados aí que 250 idiomas diferentes são falados na Melanésia. A outra região é justamente a Micronésia. Ela tem 702 km², ou seja, relativamente pequeno. Ela se localiza a leste das Ilhas Filipinas, aqui estão as Ilhas Filipinas, e ao norte da Papua Nova Guiné. E, no geral, a Micronésia é um pequeno estado independente que fica aí localizado no Pacífico Sul. Por fim, a gente tem a Polinésia. Ela compreende aí um conjunto de ilhas que estão mais distantes da Austrália. A Austrália é daqui e a Polinésia, que é todas essas ilhas, Nova Zelândia, Easter Island, etc. Os principais territórios aqui então são Kiribati, Samoa, Tonga e Tuvalu. E obviamente aqui a Nova Zelândia. A gente não pode esquecer da Nova Zelândia. Então é isso. Essas aqui são as principais características tanto da Europa, da Ásia e também da Oceania. Eu espero que vocês tenham entendido isso. E agora eu vou comentar com vocês rapidinho sobre as atividades que estão lá no PET. Vocês vão encontrar as atividades lá na página 98 do PET. Número 1. Sobre os aspectos físicos da Ásia, marque a alternativa correta. Na cordilheira do Himalaia estão os pontos mais altos do planeta. O relevo asiático é caracterizado por planícies de baixas latitudes, não havendo, portanto, grandes cadeias montanhosas. Devido à localização dos países asiáticos no centro da placa tectônica euroasiática, não há terremotos nesta região. Os montes Urais, o Mar Cáspio e as montanhas do Cáucaso são uma das divisas naturais do continente asiático e africano. Bom, aqui vocês retornem um pouco no vídeo para poder entender ali essa parte que eu falo da Ásia, do relevo da Ásia. E também leiam ali as informações que estão no PET que eu acabei não colocando aqui. 2. Sabe-se que, de todos os países considerados emergentes no cenário econômico mundial contemporâneo, um deles, que localiza-se no continente asiático, apresenta excepcionais taxas anuais de crescimento e mercado consumidor em expansão, até mesmo por se tratar da maior população do planeta. Assinale a opção que identifica esse país: Indonésia, China, Japão ou Noruega. Então retorne no vídeo que ali eu falo qual é esse país mais populoso ali da Ásia e claramente também do planeta. 3. A Europa apresenta rica e bem distribuída rede hidrográfica, ou seja, de rios, muito utilizada como meios de transporte, irrigação, abastecimento e geração de energia. Cite então aí os 3 principais rios europeus e as suas características. Ou seja, cita aí quais são os principais rios europeus, a sua localização e para que eles servem. Qual é a principal função para as quais eles são designados. Voltem um pouco no vídeo que eu também falo sobre. 4. Sobre os aspectos físicos da Europa, marque a alternativa correta. O território europeu está localizado em sua maior parte na zona climática temperada do norte, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Com áreas de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa possui a maior extensão territorial entre todos os continentes. Na Europa está localizado o menor país do mundo, que é o Vaticano, com extensão territorial de 0,44 km². Tá certo? Certo? O tipo de relevo predominante no território europeu são os planaltos, com altitudes médias de 900 metros. Então, qual aqui a alternativa vocês acham que está correta? Então, finalmente, a última questão. Observa a representação cartográfica. É um mapa da Oceania, que está mostrando então a Micronésia, a Polinésia e a Melanésia. É o mesmo mapa, só que com cores diferentes que eu mostro para vocês um pouco antes, quando eu falo da Oceania no vídeo. E as questões. Levando em consideração a localização geográfica da Oceania, é possível afirmar que
Apresenta características semelhantes às encontradas nas altas latitudes, resultado da influência das massas de ar polares e das correntes oceânicas originadas nos polos. Suas características climato-botânicas, ou seja, de clima e também de fauna e flora, são bastante dinâmicas, sofrendo forte influência das correntes oceânicas originadas no Oceano Atlântico. Por estar localizado na área tropical do planeta, o seu território apresenta temperaturas extremamente baixas, com grande amplitude térmica ao longo do ano, de maneira geral, as características climato-botânicas do território são semelhantes às da América do Sul, ou seja, tropicais. Então, retornem nos mapas ali que eu mostro no vídeo, especialmente o primeiro mapa, que é o mapa geral do mundo, para vocês verem aí a localização da América e também da Oceania e tentar aí ver qual que é a alternativa correta, ok? Então é isso, o PET 2 ele termina por aqui. Espero que eu e a Laís a gente tenha ajudado vocês nos estudos ao redor de todas essas semanas. E qualquer dúvida vocês podem chamar os seus professores, ok? Que eles vão te ajudar a responder ou também a entender algum conhecimento que acabou passando para vocês, ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.